capítulo 25. Nós fomos na quarta passada até o versículo 30. Então nós vamos concluir o capítulo 25, do versículo 31 a 46, e entrar no capítulo 26. Eu gostaria de fazer a nossa costumeira revisão, claro que em breves palavras, para a gente conseguir avançar o máximo possível nessa noite. Mas na quarta passada nós começamos estudando duas parábolas que Jesus nos apresenta do versículo 1 até o versículo 30. A primeira das parábolas é a parábola das 10 virgens. E eu disse aos irmãos que, independente de qual seja a nossa linha interpretativa, o que nós precisamos fazer diante do estudo desta parábola é compreender o porquê Jesus a utilizou. E nós vimos que ele a utilizou com o propósito de ensinar acerca da necessidade da vigilância. E eu mostrei aos irmãos como este ensino a respeito da vigilância conecta com o que Jesus disse no capítulo 24. A segunda parábola que nós vimos foi a parábola dos talentos, do versículo 14 até o versículo 30. Se na parábola das virgens Jesus destacou a necessidade da vigilância e do preparo para o seu retorno, para a sua vinda, na parábola dos talentos ele destacou a necessidade de servirmos fielmente durante o tempo da sua ausência. Ele distribuiu dons, ou melhor, talentos diferentes, a um deu 10, a outro deu 5 e a outro deu 1. E nós vimos como cada um se comportou. O que recebeu 10, multiplicou e ganhou mais 10. O que recebeu 5, um recebeu 5, o outro 2, o outro 1, corrigindo. O que recebeu 5 multiplicou e angariou mais 5. O que recebeu 2 multiplicou e angariou mais 2. No entanto, o que recebeu apenas um talento, cavou um buraco na terra e o escondeu. É óbvio que o senhor que estava ausente um dia retornou para fazer o acerto de contas com aqueles homens a quem ele confiou parte dos seus bens. E ele foi direto ao ponto, querendo saber o que cada um fez com aquilo que recebeu. E aí cada um apresentou o seu resultado. O de 5 apresentou o seu resultado de mais 5, o de 2 apresentou o seu resultado de outros 2, e o que recebeu 1 simplesmente quis criar uma justificativa, que parece-nos já ter sido construída antes daquele momento do acerto de contas. E nós vimos que a grande lição que nós tiramos disso é que os talentos representam aquilo, ou tudo aquilo que Deus nos confia para gerenciar. É claro que a gente trouxe para um ambiente eclesiástico, aplicando os talentos aos dons que Ele nos deu para administrarmos e multiplicarmos, mas isso se aplica a qualquer âmbito e aspecto da nossa vida. Não se restringe apenas aos dons de ministério. Tudo aquilo que Deus nos confiou para gerir, Ele pedirá contas. Sejam filhos, seja família, seja casamento, seja uma empresa, seja o que for. A nossa responsabilidade é servi-lo fielmente com aquilo que Ele nos deu. Como é que se serve a Deus fielmente? Qual é o conceito de investimento que há dentro dessa parábola? O conceito que denota investimento é quando nós aplicamos o que Deus nos deu na sua obra. Quando nós usamos tudo aquilo de modo amplo, de modo profundo, isso tudo equivale a um investimento, equivale ao multiplicar aquilo que Deus deu. E nós temos a responsabilidade, de uma vez que fomos colocados no corpo de Cristo, colocar em prática tudo aquilo que Ele nos confiou para fazer. Isso trazendo para dentro dessa perspectiva eclesiástica, nós enxergamos dessa forma, que nós devemos pegar tudo o que Deus nos deu e aplicar da melhor maneira possível, porque tudo o que Deus nos deu condiz com a capacidade que temos de multiplicar.
Vocês viram na parábola que cada um recebeu conforme podia, conforme sua capacidade. Então, nenhum crente, nenhum servo de Deus poderá, lá na ocasião da prestação de contas, dizer que recebeu aquele talento, mas que ele não tinha capacidade para fazer nada com aquilo. Essa é uma inverdade. A quem Deus deu um, deu capacidade para multiplicar um. A quem Deus deu 5 ou 2, também deu capacidade de multiplicar essa quantia. Então, tudo que Deus nos deu deve ser aplicado, porque esse é o conceito de investimento que há no reino dos céus. A gente não deve guardar aquilo que Deus nos deu, por menor que seja aquilo, ou por menos significativo que pareça ser, porque Deus quer ver aquilo que Ele nos confiou sendo multiplicado. Vamos para o versículo 31 a 46, que é o texto de hoje para nós fecharmos o capítulo 25. Vamos ler do versículo 31 até o 46, onde Jesus Cristo fala-nos a respeito do julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e vós, ou fostes, visitar-me. Então os justos desejarão saber: Mas, Senhor, quando foi que encontramos ou te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos, ou ainda quando estivestes doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: Com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para alguns destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando necessitado de roupas, não me vestistes. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: Com toda certeza vos asseguro que, sempre que o deixastes de fazer para alguns destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Como eu disse aos irmãos, nesse último trecho do capítulo 25, Jesus fala-nos ou ensina-nos a respeito do julgamento das nações, onde as nações, de acordo com o texto de Mateus, serão reunidas diante dele. E apesar das nações serem reunidas diante dele, é óbvio que o seu julgamento será individual. O que eu quero dizer com isso é que o julgamento de Deus não será sobre grupos étnicos, mas sobre indivíduos. As nações se apresentarão, mas os indivíduos, pessoalmente, serão julgados pelo Senhor. Alguns intérpretes, eles fazem uma distinção entre esse julgamento descrito em Mateus capítulo 25, do julgamento descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Qual a diferença entre eles? É que aqui nós temos um julgamento que provavelmente será estabelecido após a ocasião do Armagedon e antes do milênio. E o julgamento do capítulo 20 de Apocalipse é o grande julgamento do trono branco. Ok? Será o último dos julgamentos. Segundo os intérpretes, esse julgamento de Mateus 25, como eu disse, ocorrerá
na terra, e esse é um ponto importante, será na terra após o evento do Armagedon e antes do período milenar. E o julgamento do trono branco, descrito em Apocalipse capítulo 20, não ocorrerá na terra. Ele ocorrerá num espaço desconhecido, um espaço atemporal. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz que na ocasião do estabelecimento do julgamento do grande trono branco, a terra e o céu fugirão de diante do Senhor. Então não se dará na terra, se dará num espaço atemporal, numa outra dimensão. Então daí a concluir que são julgamentos distintos uns dos outros. O de Mateus 25 fala do julgamento das nações que saíram da batalha do Armagedon e que fizeram oposição a Israel. Essas nações serão julgadas pelo Senhor e depois do julgamento delas, Deus vai estabelecer o período do milênio. Na ocasião do julgamento das nações, disse Jesus no versículo 32, que haverá uma separação entre aqueles tidos como bodes e aqueles tidos como ovelhas. E fica claro como ambos serão posicionados. Do lado direito estarão as ovelhas. Por outro lado, do lado esquerdo, estarão os bodes. As ovelhas, quem são essas ovelhas? Quando nós falamos de questão de assunto escatológico, como eu já tenho dito em outros momentos, nós não podemos bater o martelo com toda precisão e certeza, porque são várias possibilidades, depende muito da linha interpretativa que se escolhe adotar. Tá? Então, existem muitas discussões dentro do campo escatológico, dentro da doutrina das últimas coisas. É por isso que sempre que a gente entra nesse terreno delicado, a gente diz que é uma das possibilidades, é uma das interpretações possíveis. Então, em uma das interpretações possíveis, alguns intérpretes alegam que as ovelhas serão provavelmente os judeus e alguns gentios que sairão da tribulação crendo em Jesus Cristo e que entrarão no seu reino milenar. Então, essas ovelhas que serão separadas à direita, a título de preservação, para que possam entrar no reino, talvez sejam judeus e até gentios que creram em Cristo durante a tribulação e sobreviveram e saíram ao final. As ovelhas, elas receberão, de acordo com as palavras do próprio Jesus, acesso ao reino como recompensa. Recompensa por quê? Porque creram em Jesus Cristo e permitiram que sua fé brotasse mesmo no período tribulacional. E não só isso, eles permitiram também que essa fé transbordasse numa ajuda de uns para com os outros. O texto que nós lemos mostra Jesus dizendo que as ovelhas que elas serão ou estarão sendo recompensadas, porque ele, Jesus, foi pessoalmente assistido por elas. E ele foi questionado, mas como assim nós te assistimos? As ovelhas, os judeus e os gentios que sairão do período tribulacional perguntarão, mas como nós o assistimos? E Jesus mostra que esse cuidado e essa assistência que transbordou de uma fé veio durante aquele período tribulacional e transbordou numa ajuda, na demonstração que houve por meio das ajudas que um desferiu ao outro. Então, toda ajuda dada aos irmãos equivale a uma ajuda dada ao Cristo deles. Os irmãos conseguem entender isso? Toda ajuda dada aos irmãos equivale a uma ajuda dada ao Cristo deles. Jesus respondeu às ovelhas, vocês assistiram-se uns aos outros. Vocês ajudaram aqueles que vieram de um período difícil de tribulação. Vocês assistiram os que estiveram com fome, vocês assistiram os que estiveram com sede, vocês assistiram aqueles que estavam presos. E se vocês foram capazes de fazer isso uns para com os outros, vocês fizeram a mim. Entendido, irmãos? Então essa é uma das linhas interpretativas. É que essa ajuda dada e elogiada por Jesus e que mereceria uma recompensa, um acesso ao reino milenar, foi dada pelos judeus e gentios que creram e que durante o período tribulacional se
assistiram mutuamente. Porque os irmãos sabem que, no período da grande tribulação, aqueles que não aceitarem a marca da besta estarão impedidos de comprar e vender. Eles não poderão ter acesso a suprimentos, a mantimentos, a trabalho e a tudo mais. Então, como eles sobreviverão? Por meio de uma assistência mútua. Os que sobreviverem, os judeus e gentios que crerem durante o período tribulacional e sobreviverem, eles sobreviverão desta maneira, por meio do cuidado mútuo. Isso foi elogiado por Jesus. Então, isso seria recompensado com acesso ao reino. Muitas vezes esse texto é usado como se Jesus estivesse dizendo isso à igreja, né? Na ocasião do arrebatamento. Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Na verdade, é uma declaração que Jesus dará a estes que virão e que sobreviverão de tribulação. A estes que creram e permaneceram, judeus e gentios. A estes ele dirá, vinde ao reino. Mas ao reino a que Jesus se refere é ao reino milenar, a esse período de 1000 anos, onde ele reinará na terra juntamente com o seu povo, com a sua igreja. Por outro lado, Jesus também diz que haverá um destino diferente para os bodes. Esse destino deles não será o mesmo das ovelhas. Eles serão julgados também por sua falta de fé e de cuidado. Então vejam que se de um lado as ovelhas serão recompensadas, essas ovelhas, judeus e gentios que crerão durante a tribulação e de alguma forma sobreviverão ao final. Se eles serão recompensados pela fé e cuidados demonstrados, os bodes serão julgados pelo mesmo critério. Porque não demonstraram fé em Jesus Cristo, fé para a salvação, e não permitiram, em consequência, que essa fé transbordasse no cuidado de uns para com os outros. Diferentemente das ovelhas, eles terão uma destinação eterna ao sofrimento. Serão condenados ao inferno e sofrimento eterno. Entendido essa última parte de Mateus 25, irmãos? Está claro aos irmãos? Entenderam que não trata-se do juízo do grande trono branco? Não é o juízo final. É o juízo das nações que se opuseram ao povo de Deus durante o Armagedon. Essas nações vão se unir, vão criar uma coalizão contra Israel, contra o povo de Deus, e vão lutar contra o povo de Deus, e Deus vai intervir a favor do seu povo. E essa será a guerra do Armagedon. Tendo terminado a guerra, Deus vai julgar essas nações. Então é o que nós temos aqui no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Vamos para o capítulo 26. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos nesse primeiro momento. Nesses 5 primeiros versículos, Jesus prediz a sua morte. Versículos 1 a 5. Tendo Jesus concluído esses ensinos, declarou aos seus discípulos: como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não haja grande alvoroço entre o povo. Então, depois que Jesus conclui os seus últimos ensinamentos, como diz o próprio texto de Mateus, ele comunicou novamente, não foi a primeira vez, foi uma das muitas vezes, comunicou aos discípulos que ele seria entregue para ser crucificado e que isso ocorreria durante uma famosa festa judaica, que era a festa da Páscoa. Esta foi a última vez, dentre as muitas, que Jesus prediz a sua morte. E agora ele dá este detalhamento: será durante a festa da Páscoa, daqui a 2 dias, durante a festa da Páscoa. A festa da Páscoa nós conhecemos porque nós estudamos aqui na escola dominical, nós somos alunos e já ouvimos sobre isso muitas vezes. Era uma das principais festas do calendário judaico. Na verdade, a festa da Páscoa dava início ao ciclo
de festividades judaicas. Era a primeira das festas no calendário. E nessa ocasião, o que Israel comemorava? O que os judeus comemoravam? A libertação. A saída do povo de Israel do Egito, lugar onde permaneceram escravos por muito tempo. E a Páscoa, ela era seguida pela festa dos chamados pães asmos, e a duração era de 7 dias. Então, todo o festival envolvendo a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, mais a Páscoa propriamente dita, tudo isso era chamado Páscoa. Paralelo a essa predição de morte que Jesus deu aos discípulos aqui no texto que lemos, Mateus também diz que um grupo de pessoas composto pelos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo estavam reunidos, paralelo a esse momento. Eles estavam reunidos na casa de Caifás. E Caifás era o sumo sacerdote de então. Historiadores dizem que Caifás assumiu o posto no ano 18 depois de Cristo. Então, na ocasião, ele era o sumo sacerdote responsável. E quem era eleito sumo sacerdote permanecia nessa condição até o final da sua vida. Então, o sumo sacerdote daquele tempo era Caifás. Estava reunido com ele os chefes dos sumos sacerdotes, chefes dos sacerdotes e também os anciãos do povo. E nessa reunião eles decidiram que Jesus deveria ser traído para daí ser morto. O versículo 4 nos mostra isso. Eles fizeram um acordo para prender Jesus por meio de que veículo? O da traição. Para então matá-lo. Alguém dentre os presentes sugeriu que isso não deveria ocorrer naquele momento que estava prestes a acontecer, que era o momento da Páscoa, porque devido ao volume de judeus na cidade de Jerusalém, isso poderia trazer alguns transtornos por parte desses apoiadores, porque boa parte das pessoas que estariam ali eram da Galileia e eram apoiadores de Jesus. E o fato de verem Jesus sendo traído, preso, julgado para ser morto, poderia criar esse motim. Então alguém dentre eles sugeriu que não fosse feito durante a Páscoa. Versículos 6 a 13. Jesus é ungido em Betânia. Vamos ler esse texto. Nesse primeiro momento, como vimos, nós temos a trama, para matar Jesus. Jesus prediz a sua morte e o texto mateano revela que houve um acordo entre os principais ali para definir como ele seria preso e morto na sequência. Versículos 6 a 13. Jesus é ungido em Betânia. Vamos ler. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ter sido vendido, ou ser vendido, por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus respondeu-os: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Depois que Jesus prediz a sua morte, e o texto de Mateus menciona aquela reunião para definir como tudo aconteceria, agora, Mateus, o evangelista, parece ter dado uma pausa no assunto que envolvia a morte de Jesus para mostrar as circunstâncias que levaram Judas a optar pela traição. A provável ocasião que serviu de gatilho
para a decisão de Judas em trair Jesus Cristo foi a que Jesus esteve em Betânia, na casa de Simão o leproso, versículo 6. Casa de Simão o leproso. E esta identificação é importante porque naquele tempo haviam muitas pessoas que chamavam Simão. Então, para distingui-las, era importante dizer que Simão era esse. O próprio Pedro era Simão, não era? Simão, Pedro. Simão agora, o leproso. Então, esse detalhe, o leproso, era para que as pessoas pudessem distinguir de que Simão se estava falando. Um homem que havia sido leproso, mas que havia sido alcançado por uma cura sobrenatural da parte de Jesus e que agora estava purificado da sua doença. O evangelista, então, Mateus, diz que quando Jesus chegou na casa desse homem, o leproso, Simão, ele se reclinou à mesa, óbvio, para um momento de refeição. E as mesas eram baixas, não eram mesas com pernas tão compridas como as mesas de hoje, onde você se assenta numa cadeira para estar à mesa. As mesas daquele tempo, elas eram baixas, rasteiras, as pessoas se assentavam ao chão e se reclinavam sobre a mesa. Essa é a imagem que se tem. Jesus assentado ao chão e reclinado à mesa. Então essa era a situação. E de repente ele foi surpreendido por um gesto inesperado, que foi o gesto de uma mulher que o abordou de repente, derramando sobre a sua cabeça um vaso de alabastro. Alabastro era um perfume muito comum naquele tempo, no entanto, de valor agregado muito alto. O valor de um vidro de alabastro era muito alto, era muito caro. E apesar de Mateus não mencionar o nome da mulher, porque aqui os irmãos puderam perceber que o nome dela não aparece. Apesar de não mencionar o nome dessa mulher, quando nós lemos o relato do evangelista João, nós detectamos que tratava-se de Maria. Mas qual Maria? Haviam tantas Marias. A Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Essa Maria surpreendeu Jesus, derramando sobre a sua cabeça um volume elevado de um perfume muito caro. Ao verem o que aquela mulher fez, os discípulos reagiram com muita indignação contra a mulher. Como é que você tem coragem de fazer isso? Pegar um perfume desse valor e desperdiçá-lo dessa forma, lançando-o sobre a cabeça de Jesus. Que desperdício! E quando eles falam de desperdício, eles tinham em mente que provavelmente aquela vasilha de alabastro custava em torno de 300 denários. E o que era o valor do denário? Era o valor de um dia de trabalho. Eu não fiz a conta aqui, mas os irmãos podem fazer depois. Era o valor do dia trabalhado de um trabalhador rural. Hoje um trabalhador ganha quanto por dia? Um trabalhador que ganha salário mínimo, obviamente, uns R$60, né? Dá mais ou menos 60, 60 e poucos reais. Multiplica isso por 365 e você terá o valor daquele vidro de perfume. Ela era uma mulher simples, obviamente aquilo custou muito caro para ela. Não era uma mulher rica, de muitas posses. Se fosse um rico, 300 denários era nada. Talvez era o valor de um almoço dele com seus amigos. Mas era uma mulher, até onde sabemos, muito simples. Então aquilo custou um investimento muito alto da parte dela. Foi a forma que ela encontrou de demonstrar o apreço que ela tinha pela pessoa de Jesus Cristo. Talvez ela entendeu que somente as palavras não eram suficientes para expressar o quão grata ela era pelo que Jesus havia feito por ela e por sua família. Então ela resolveu transbordar essa gratidão por meio de um gesto tão especial quanto esse. Mateus também não diz quem entre os discípulos deu o start para demonstrar a indignação. O texto não diz, aqui de Mateus não diz. Mas, obviamente, como sempre acontecia, alguém apertava o botão. Como sempre acontece em qualquer grupo, alguém sempre aperta o botão e o resto vem atrás.
Obviamente, quando todos viram aquela cena, não necessariamente os 12 em conjunto se revoltaram. Mas alguém apertou o botão. E João nos mostra quem foi que apertou o botão. Foi Judas. Capítulo 12, versículos 4 a 6, o texto diz que ele foi quem fez a objeção. Uma objeção que foi acatada pelos demais. Mas quem instigou o grupo dos discípulos a objetarem o que havia acontecido foi Judas Iscariotes. Ele foi quem criou a narrativa, dizendo: esse perfume deveria ter sido vendido, o dinheiro seria melhor aplicado se dado aos pobres. E João diz lá no seu evangelho que, na verdade, por trás desta fala de aparente preocupação social, havia um coração ganancioso. Judas estava pensando nos pobres, meus irmãos? Era nos pobres que ele estava pensando? É óbvio que não. Ele não estava pensando nos pobres porque ele era avarento, ele era ganancioso. João diz que ele era ladrão. Mas tinha um ladrão dentre os 12? Tinha. Jesus não sabia? Sabia. Mas não mandou embora? Não, deixou. Impressionante como é que Jesus escolhe fazer as coisas, né, irmãos? Jesus deixou Judas, sabia que ele era ladrão. O que ele fazia? Põe a mão lá dentro da bolsa das ofertas, dos donativos, das contribuições dadas para o ministério de Jesus e locupletava ali uma parte. Esse era o coração de Judas. Então, quando ele fala que absurdo, que desperdício, deveríamos vender e dar aos pobres, ele já estava pensando numa forma de ganhar com aquilo. Porque se o dinheiro entrasse na conta, ele desviaria parte. Oi? João 12, 6, exatamente. João 12, 6, obrigado, meu Marco. Então ele não estava preocupado com os pobres, mas com a sua ganância. Percebendo então a forma como os discípulos reagiram à atitude da mulher, Jesus interviu. Mateus diz, pelo menos na versão King James, que aquela mulher estava sendo molestada por eles. Quem é que tem outra palavra aí para esse texto? Do versículo 10. Olha aí na sua Bíblia. Perturbando. O que é perturbando? Tirando a paz, o sossego, aborrecendo, incomodando. Então vejam que os discípulos eles não se contentaram em simplesmente desferir sua opinião e ficar por isso. Dá a entender que eles ficaram batendo naquela mesma tecla durante algum tempo. É como se durante aquele momento de refeição, volta e meia, eles mencionassem: que bobagem você fez. Você deveria ter nos procurado. Nós diríamos como os recursos poderiam ser melhor aplicados no ministério de Jesus. Você não precisava pegar um perfume, derramar sobre a cabeça dele e desperdiçar tudo. Dá a entender que eles ficaram buzinando no ouvido daquela mulher durante um tempo. E por isso o texto aparece com essa expressão: molestar, incomodar, perturbar, aborrecer, afligir. Então dá a ideia de alguém que está ali, cutucando no mesmo ponto o tempo todo. Vocês têm essa percepção? Sabe quando alguém não se contenta em falar de algo que você fez errado uma vez, mas fica falando o tempo inteiro que você errou naquilo, e cutucando, e cutucando, e cutucando? Essa é a ideia. É de alguém que não te libera do que você fez, mas fica ali, cutucando, cutucando, cutucando. A mulher queria estar em paz para usufruir daquele momento com Cristo, mas não pôde, porque os discípulos de Jesus ficavam cutucando, cutucando, cutucando. Até que Jesus interviu. E aí ele pergunta: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Aos pobres vocês sempre terão, mas a mim não. O que Jesus está mostrando, irmãos, nas entrelinhas, é que aquela mulher alcançou um nível de compreensão que os discípulos que andavam cotidianamente com Jesus não alcançaram.
Ela entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus, como havia dizendo, como já vinha anunciando. Jesus já vinha dizendo que ele seria morto, que ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que era necessário que ele fosse para ser morto, mas ressuscitasse. Maria foi juntando uma informação com outra até adquirir a percepção necessária para ter esse gesto. Diferentemente dos discípulos, que por mais que Jesus dissesse, eu vou morrer, o Filho do Homem será entregue, vai ser morto, vai ser crucificado, vai ressuscitar ao terceiro dia, não tiveram nenhuma iniciativa de preparar o corpo de Jesus para esse momento. E por que não o fizeram? Porque não alcançaram a compreensão devida. Mas a mulher alcançou. Quando ela alcançou a compreensão espiritual de tudo que Jesus já vinha dizendo sobre o que lhe ocorreria, então ela entendeu que precisava ungir o corpo de Jesus para a sua morte, considerando que não haveria outra oportunidade. Não haveria outro momento. Era esse, o último. Então ela derramou sobre Jesus aquele grande investimento. Custou muito do seu dinheiro, muito dos seus dias de trabalho. Mas foi um investimento sacrificial necessário para que aquela mulher adorasse a Jesus como ele merecia e, paralelo a isso, preparasse o seu corpo para aquele grande momento de morte. No versículo 12, Jesus mostrou em que perspectiva os discípulos deveriam avaliar aquilo que aconteceu. Porque, irmãos, às vezes o problema não é nem tanto o que acontece, mas é a perspectiva que a gente escolhe adotar para avaliar o que está acontecendo. Os discípulos, eles se posicionaram numa perspectiva incorreta do fato. E por isso julgaram, dizendo, é desperdício. Agora Jesus traz a perspectiva deles para o lugar correto, não é desperdício. A mulher, ao derramar esse perfume sobre mim, não o desperdiçou, mas usou o perfume como recurso para ungir o meu corpo para o sepultamento. Afinal, vocês não entenderam o que eu venho dizendo. Eu já venho pré-anunciando que estou prestes a passar pela ocasião da morte. Vocês não vieram somando uma peça com outra. Vocês não vieram colocando uma peça junto à outra para formar a ideia que eu quero passar para vocês. Mas essa mulher entendeu. O que vocês não alcançaram, ela alcançou e entendeu que precisava me ungir. E por isso ela derramou esse perfume para preparar o meu corpo para este momento que eu venho pré-anunciando. É para o meu sepultamento, não é desperdício. Ele está preparando o meu corpo para o sepultamento. E Jesus ficou tão feliz com aquele gesto, que ele disse que o que ela fez jamais seria esquecido. Olha só o que diz o versículo 13. Com toda a certeza. Quando Jesus diz com toda a certeza, ele está passando um traço de linha grossa debaixo dessa informação. Em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Pergunto aos irmãos, está sendo contado? Hoje. Como ao longo de toda a história e como será daqui até quando Jesus permitir que o evangelho seja pregado. Então aquela mulher fez um gesto extraordinário, porque ela adquiriu um nível de compreensão extraordinário a respeito de tudo que estava para acontecer com Jesus. Versículos 14 a 16, Judas, ele negocia a traição de Jesus. Vamos ler esse texto, 14 a 16. Um dos irmãos, lê para mim, por favor. 14 a 16.
Obrigado, Joane. Esse texto é autoexplicativo, irmãos. Judas ele vai ao encontro dos chefes dos sacerdotes, não é o chefe dos sacerdotes, são os chefes. Então eram vários homens que tinham o encargo de cuidar dessa classe, que era a classe dos sacerdotes. Então Judas procura o chefe dos sacerdotes e daí ele acorda, né? Ele faz um acordo de por quanto ele trairia Jesus. Nós vimos versículos atrás que isso foi definido, de que antes de Jesus ser sentenciado à morte, deveria ser traído. Isso havia sido acordado já. Então agora Judas se prontifica a ser o traidor. E como eu disse minutos atrás, talvez pelo que aconteceu em Betânia na casa de Simão, talvez foi a gota d'água. Ele ficou revoltado com a situação e decidiu entregar Jesus. Pode ser que sim, pode ser que não, porque muitas das vezes o texto nos evangelhos não vem de forma cronológica, mas é bem provável que este tenha sido um dos estopins para que Judas entregasse Jesus. Tá? Então ele negocia o valor e chega a um montante de 30 moedas de prata, que segundo estudiosos nem era um valor tão extraordinário assim, era muito baixo comparado com aquilo que ele se prestou a fazer. Mas ele decidiu e se vendeu por 30 moedas de prata. E o texto diz que depois do acordo, ele não agiu de imediato, mas esperou a melhor situação ou a ocasião mais apropriada para entregar Jesus. Então esse texto se resume a isso. Judas faz um pacto para trair Jesus. Vamos dos versículos 17 a 30 agora, onde nós veremos a última refeição de Jesus com os discípulos. Vamos ler. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram de Jesus e o consultaram. Onde desejais que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele. O mestre manda dizer-te: é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12, e durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso serei eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus diz, irmãos, que no primeiro dia da festa dos pães asmos, eu disse que a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, acontecia em conjunto com a Páscoa. Mateus diz que os discípulos se aproximaram de Jesus para saber efetivamente onde é que essa Páscoa seria celebrada por ele e os 12. Então Jesus deu uma orientação dizendo que eles deveriam ir na cidade. É claro que o texto não menciona o nome da cidade, mas inferimos que é Jerusalém, e que procurassem um homem. O texto não dá o nome do homem.
O texto apenas diz que tratava-se de um homem, e provavelmente um homem de quem Jesus era amigo. Um homem com quem Jesus tinha algum tipo de vínculo. E quando ele determina aos discípulos que fossem até a cidade e procurassem este homem, Jesus deu a eles uma frase que serviria de chave. O pessoal costuma dizer contra-chave, né? Que é quando você usa determinada frase como código em determinada situação. Havia um homem com quem Jesus provavelmente combinou: olha, quando chegar a hora, vou mandar os meus discípulos e eles virão até você dizendo o seguinte: o mestre manda dizer, é chegada a minha hora. Olha a palavra-chave, ou a frase-chave, ou a palavra que serviria de código. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa juntamente com meus discípulos. É bem provável que Jesus tenha deixado definido essa senha. Quando chegar a hora, os meus discípulos te procurarão e dirão isso, e você vai liberar a sua casa para que a gente faça o que precisa ser feito. Prova é que o homem, quando ouviu aquela declaração, aquela contra-chave ou aquela contrassenha dos discípulos, ele, pelo menos o texto não diz que ele tenha se oposto. Ele aceitou, ele abriu as portas da sua casa para que os discípulos pudessem preparar tudo. E o texto diz, no versículo 19, que os discípulos prepararam tudo conforme haviam sido instruídos. Agora, a pergunta que nós podemos fazer ao ler esse texto é: como os discípulos prepararam a Páscoa? O que estava incluso nesta preparação? Com base nas informações históricas que nós temos, é bem provável que ao chegarem na casa daquele homem, que provavelmente sim, era um amigo de Jesus, eles prepararam os pães asmos. O primeiro preparo foi dos pães asmos. O que eram os pães asmos? Os pães sem fermento. Segundo, eles trataram de tirar de dentro da casa toda e qualquer partícula de levedura, porque na ocasião da celebração dos 7 dias, da festa dos pães asmos e da Páscoa, os judeus tiravam de dentro de casa tudo que fosse levedura. Tudo que remetesse à ideia de fermento. Porque na visão judaica e bíblica, fermento é uma referência à corrupção, ao pecado, ao mal. Além disso, eles também fizeram uma terceira coisa: eles prepararam o cordeiro. Então prepararam os pães asmos sem fermento, tiraram de dentro da casa do homem todo o resquício de levedura. E terceiro, prepararam o cordeiro. Sobre a mesa, eles colocaram pelo menos 4 elementos que era natural colocar durante aquelas ocasiões. O primeiro elemento era uma tigela com água salgada. Eles colocavam água na tigela e salgava. Para quê? Para que aquela tigela de água salgada os lembrasse do tempo de lágrimas que eles derramaram enquanto estiveram cativos no Egito. O segundo elemento eram as ervas amargas, que eram ervas de muitas plantas diferentes. Eram várias as ervas amargas. E elas serviam para recordá-los do tempo de amargura, vividos durante o período da escravidão. O terceiro elemento que com certeza tinha em cima da mesa, além da tigela com água salgada, além das ervas amargas, era também uma massa que era chamada carochete. Essa massa era, na verdade, um composto. Era feito de uma mistura de maçãs, tâmaras, granadas e nozes. E servia para quê? Para lembrá-los do tempo em que, na condição de escravos, eles tiveram de fabricar tijolos no Egito. E o último elemento que com certeza havia sobre a mesa eram 4 taças de vinho. E essas 4 taças de vinho serviam para representar
as 4 promessas que Deus fez no livro de Êxodo, capítulo 6, 6 e 7. Onde Deus diz: e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, primeira promessa. E vos livrarei da sua servidão, segunda promessa. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E a quarta promessa: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Então é bem provável que esses 4 elementos estavam em cima da mesa. Tigela com água salgada, ervas amargas, esse composto chamado carochete e também as taças, as 4 taças de vinho. E todos esses preparativos eram feitos em que dia da semana? Na quinta-feira. Então, começaram os preparativos provavelmente ali na parte da manhã da quinta-feira e encerraram os preparativos ao final da tarde, antes das 18 horas. Por que antes das 18 horas? Porque 18 horas em diante já era sexta-feira. Tá? A forma deles medirem o tempo, avaliarem o dia, é diferente de nós hoje. Hoje, para a gente, quinta-feira começa meia-noite e 1. Já é meia-noite começa quinta-feira. Para eles, não. É a partir das 18 horas que encerra e começa um outro dia. Então, na quinta-feira, eles organizaram tudo para que, a partir das 18 horas da quinta-feira, pudessem se reunir para um grande momento à mesa. E foi isso que aconteceu. Ao final da tarde, Jesus estava com eles à mesa que havia sido preparada para aquela ocasião. E durante aquele momento, os versículos 20 e 21 nos mostram que Jesus traz uma outra revelação. Ele disse que ele seria traído por um deles. Ele disse: um de vocês vai me trair. É claro que, naquele contexto de celebração, de Páscoa, de mesa, ouvir algo como isso de Jesus causou uma certa consternação, uma certa tristeza, meio que quebrou o clima, sabe? Porque provavelmente estavam ali, felizes, celebrando, comendo, se alegrando, e de repente Jesus diz: está tudo muito bom, mas um de vocês vai me trair. Então isso provocou uma certa tristeza ao coração deles. Como assim, Jesus? Quem de nós? Como assim traí-lo? Então eles começaram a perguntar: Senhor, porventura serei eu? E Jesus respondeu que seria alguém que colocava a mão no prato juntamente com ele. E por que Jesus diz isso? Para sinalizar que o traidor seria alguém do seu ciclo íntimo, um companheiro íntimo. Tá? Porque para estar participando ali daquele momento, tinha que ser alguém muito próximo. Então Jesus deixou claro, apesar de não dizer o nome, nesse primeiro momento, que trataria-se de uma pessoa do seu ciclo íntimo, um companheiro íntimo. E os irmãos poderão perceber, com base na leitura do texto, que quem fez essa pergunta, Senhor, seria eu, foram os 11, exceto Judas. Judas não fez essa pergunta num primeiro momento. Os 11 fizeram. Seria eu? O Senhor disse: olha, vai ser alguém que coloca ou que mete a mão comigo no prato. No versículo 24, daqui a pouco os irmãos verão que Judas finalmente vai fazer a pergunta que os 11 fizeram, mas ele não. Daqui a pouquinho. Versículo 24, Jesus afirmou que ele passaria pelo processo que estava profeticamente anunciado que ele deveria passar. Ele seria traído, mas ele pontua algo importante. Melhor seria para o traidor não ter nascido. Então haveria uma grande responsabilização sobre o traidor. O fato de já ter sido predito que Jesus seria traído não fez com que qualquer que fosse a pessoa o traísse. Ou seja, obrigasse. Judas precisou tomar essa decisão de trair Jesus. Estava predito, mas nas profecias não tinha o nome de Judas. Tinha? Não tinha o nome de Judas. Poderia ser Judas, poderia ser Pedro, poderia ser Tiago, poderia ser qualquer um dos apóstolos. Mas Judas, por causa do seu coração ganancioso, avarento, pecaminoso, foi quem decidiu dar vazão a essa traição. Mas ele seria responsabilizado. Por isso Jesus diz: ai daquele por quem vier a traição. Né? Depois de ouvir isso, Judas finalmente fez a pergunta que os 11 fizeram,
mas que ele se excluiu de fazer. Agora sim ele faz. Acaso seria eu, meu mestre? Aí Jesus responde o quê? Sim. Tu o declaraste. Quer dizer, diferentemente dos 11 que Jesus disse, se alguém coloca a mão comigo no prato, agora quando é Judas, o que seria efetivamente o traidor, quando ele pergunta, serei eu, Senhor? Ele diz, sim, será tu. Você acabou de declarar. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o texto prosseguindo diz isso, que Jesus tomou o pão e deu graças e o partiu. E depois de tê-lo partido, deu aos discípulos, recomendando que comessem. Só que agora Jesus traz uma implicação nova a isso, dizendo que aquele era o seu corpo. Então, diferente de outros momentos onde eles se reuniram para comer pão, agora aquele ato estava trazendo consigo, ou ensejando consigo, uma grande representação. Aquele pão que foi partido, dividido, e que agora estava nas mãos dos discípulos e à sua disposição. Era um prenúncio, era um símbolo, melhor dizendo, do corpo de Jesus. Depois que Jesus toma o pão e dá graças, ele parte para o segundo momento, ele toma o cálice. Ele também dá graças e entrega aos discípulos, recomendando que todos bebessem daquele cálice. E no versículo 28, Jesus faz duas importantes considerações. A primeira delas é que o seu sangue representava o sinal de uma nova aliança, pois isto é meu sangue da aliança. É claro que Jesus não estava fazendo referência à antiga, estava falando e fazendo referência à nova aliança que ele estava estabelecendo a partir daquele momento por meio do seu sangue. Ou seja, o que o sangue de Jesus estaria fazendo a partir dali era colocando fim no pacto que até então estava vigente. O pacto que até então estava em atuação. E a partir do seu sangue, ele instauraria uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. E ao participarem do vinho, que naquele momento também tinha a simbologia do seu sangue, os discípulos estavam demonstrando participarem ativamente dessa nova aliança. Estavam demonstrando fazer parte desta nova aliança que, por meio do sangue e do corpo de Jesus, estaria sendo estabelecida. A segunda verdade que nós temos aqui, que Jesus pondera de forma clara, basta a gente avaliar, é que o seu sangue derramado em benefício de muitos traria remissão de pecados. Vejam que o texto coloca em benefício de muitos, né, e não de todos. Há uma grande discussão a respeito disso, na qual eu não vou entrar, porque não dá tempo para sair. Mas o fato é que o sangue de Jesus Cristo, ele é capaz de ser eficiente na remoção e perdão dos pecados de todos os pecadores. Pode ou não? Pode. Mas ele é eficiente na vida de quem? Na vida dos que creem. Então nós precisamos entender isso. Quando Jesus diz eficiente na vida de muitos, não é que a morte dele seria para um grupo seleto de pessoas. O que ele quis dizer é que, apesar do seu sangue, do seu corpo, ter a capacidade de resolver o problema do pecado de todos os homens, a sua morte, o seu sacrifício só seria eficiente na vida de quem cresce. Então precisa crer. E diferentemente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram contínuos, repetidos dia após dia, o sacrifício de Jesus Cristo é não só único, mas também suficiente para remir em definitivo o homem do seu pecado. Único e suficiente para redimir o homem do seu pecado em definitivo. Depois que Jesus apresenta as verdades que eu acabei de mencionar, no versículo 29, ele declarou aos discípulos que aquela seria a última oportunidade deles para cearem juntos. A próxima oportunidade eles só teriam na ocasião da chegada ou de acesso ou de entrada no reino do Pai. Ou seja, os discípulos só voltariam a cear com o seu mestre no futuro reino messiânico. Esse reino já chegou? Não.
está para o futuro. Nesse futuro, nesse reino messiânico, nós, os discípulos, assim como os discípulos que lá estiveram com Jesus, no episódio narrado aqui no Evangelho de Mateus, participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Estaremos juntos com o nosso Senhor, participando desse momento extraordinário de celebração. Ao final daquele momento, Jesus e os discípulos cantaram um louvor, não diz qual foi, mas depois de tê-lo entoado, eles foram para o Monte das Oliveiras. Vamos lá para fechar, não o capítulo 26, mas esse momento de hoje. Versículos 31 a 35, onde Jesus prediz que Pedro negaria. Então Jesus lhe revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis. Pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que, ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. No Monte das Oliveiras, então, Jesus fez uma revelação bombástica. Vocês todos vão me abandonar. Jesus não disse que todos o negariam, mas disse que todos o abandonariam. E Jesus, é interessante que ele atrela isso ao cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Qual? A de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Onde o profeta diz: ó espada, desperta-te contra o meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então Jesus prediz que sim, haveria um abandono em massa. Os discípulos todos o deixariam, o abandonariam. E o ferimento de que Jesus estava falando, que acabaria ocasionando essa dispersão das ovelhas, é uma referência à sua morte. Não é um ferimento apenas, é um ferimento de morte. Jesus seria ferido para a morte. Ele morreria, e a sua morte ensejaria essa dispersão. Os discípulos se espalhariam e, de certo modo, por um tempo, mesmo que curto, o abandonariam. Mas mesmo morrendo, mesmo falando que morreria, Jesus, no versículo 32, ele assegura aos discípulos que ressuscitaria e os encontraria na Galiléia. Os irmãos conseguem detectar que Jesus sempre falava da sua morte, mas pontuava que após ela haveria uma ressurreição? Tá? Toda vez que Jesus predizia sua morte, ele pontuava: eu vou ressuscitar. Então, o desespero de alguns discípulos, depois da morte de Jesus, não se justificava. Não havia motivo para isso. Porque Jesus havia garantido: vou morrer, mas vou ressuscitar. Voltando, Pedro impulsivamente, depois que ele ouve essa declaração de Jesus, de que todos, não alguns, o abandonaria, ele resolveu se posicionar. Ele disse que pessoalmente jamais o faria. Não, eu não, Senhor. Eu não vou responder por essas pessoas aqui, mas por mim eu respondo. Jamais eu vou deixá-lo, jamais eu vou abandoná-lo. Isso não vai acontecer de modo nenhum. Ele diz até no versículo 33, ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. E o que Jesus faz? Jesus assegura a Pedro que sim, ele faria mais do que abandoná-lo, ele o negaria. Quer dizer, Pedro, você está achando que você vai ficar só na esfera do abandono? Você vai passar desse lugar. Você vai chegar na esfera da negação. Você vai falar que não me conhece, que nunca me viu. Olha só, antes que o galo cante, quer dizer que o gesto de negação de Pedro se daria provavelmente ali no período da madrugada, não é?
que foi o período onde toda aquela sequência de julgamentos aconteceram, porque pela manhã Jesus foi crucificado. Então, durante a madrugada, Pedro não suportou a pressão, nós veremos depois, mais à frente, e ele acabou negando. Jesus disse, antes que o galo cante, ou seja, antes que o dia amanheça de fato, 3 vezes você vai me negar. E Pedro, não enxergando essa possibilidade, que ele achava que Jesus estava equivocado, a verdade é essa, Jesus estava errando no seu parecer, disse que ainda que, se necessário, morresse por Jesus, ele morreria. Não, Senhor, o senhor não está entendendo. Com certeza te asseguro, melhor, versículo 35. Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E aí, como Pedro apertou o botão, os demais discípulos disseram o mesmo. Semana que vem nós vamos para o episódio no Getsêmani. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E aí ele vai para esse lugar que era conhecido como Jardim do Getsêmani. Versículos 36 a 46. Na semana que vem nós vamos fechar o capítulo 26 e entrar no capítulo 27, permitindo o Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um dos irmãos de forma poderosa, em nome de Jesus.